Oi, vou mostrar para vocês como que eu fiz essa necessaire em cubo, né, que eles costumam chamar, mas ela é diferente, ela tem esse recorte do fundo aí, o fundo dela é toda separado, aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui no ateliê. A modelagem vai ficar para aquisição, que vai ficar no link aqui na descrição, aqui embaixo no vídeo do YouTube. Você vai fazer as marcações, que nem tá o que eu tô mostrando aí na modelagem nas fotos aqui. Essa parte aí eu imprimi um papel e fiz a marcação e achei bem mais fácil de colocar na modelagem. Mas você pode também fazer a marcação na modelagem que eu engrossei com um papelão e faz todos os cortes que tem na modelagem lá. Para fazer essa necessaire, eu estruturei com nylon acoplado, aquele que faz caminha de cachorro, sabe? Aí eu estruturei em todas as minhas partes do sintético. Fiz as marcações onde vai ser costurado e a posição da alça. A alça eu fiz no montana, então eu vou cortar com a tesoura. Ainda não peguei a habilidade de cortar no estilete, aí eu corto na tesoura, que eu acho que fica mais bonito. Eu venho, corto uma parte só, eu fiz a marcação da modelagem, aonde tenho que costurar, passei cola de um lado e a outra parte eu não cortei. Eu vou fazer a costura enquanto a cola seca desse meu recorte. Esse é só um detalhe e também para quebrar o nosso estruturador. Eu vou juntar ali o fundo com o forro. Secou a nossa cola, agora a gente vai grudar. Cola de contato tem que passar dos dois lados. Passei esse rolinho aí, que é a minha cola, fiz o corte e vou costurar dentro daquelas duas marcações que tem na modelagem, tá? Vou fazer a costura somente aí, faço o retrocesso. E agora eu vou colocar na minha parte de cima, onde tem a marcação. Passei a cola instantânea só pra fazer uma segurança ali pra gente costurar. Então, eu vou colocar no último ponto e venho fazendo a costura em toda a volta. Se você preferir e achar que o seu sintético não é forte o suficiente, coloca um TNT ou um recouro nessa parte embaixo, tá? Vem fazendo a costura mais calma. Processinho tenta diminuir o ponto, eu usei um ponto 3,5 para fazer essa curva. Aí eu vou virar e encontrar o meu ponto que eu comecei. Aí viro de novo e volto no mesmo ponto, dando a finalização. Vou repetir o processo do outro lado. E finalizo a costura nessa minha alça. Agora eu vou pro bolsinho do zíper que vai no meio. Então, a medida lá tá do bolsinho, você vai pregar o zíper de um lado. Uma dica que eu dou, depois que eu vi aí que ficou enrugado, é você segurar a ponta, quer ver? Eu vou segurar lá atrás, ó, e puxar para não enrugar. Aí eu repito o processo. Como o meu calcador da transporte duplo, ele empurra o meu zíper para lá, então eu costuro primeiro na borda e depois eu venho e costuro mais aproximado do zíper. Fiz o pesponto ali, aí venho, coloco o meu zíper, passo uma vez, a segunda vez deixa no meio. E venho costura as laterais pra gente ficar com mais segurança depois quando a gente fazer a costura nas nossas laterais lá do nosso necessaire azaleia. Quando eu corto o zíper, eu sempre queimo para facilitar. Aí eu soltei um pouquinho a tensão do meu calcador, porque eu vou fazer agora os bolsinhos do elástico. Então, eu vou juntar frente com frente, fazer a costura ali na ponta. Ó lá, sempre puxo para não enrugar. Esse forro que eu tô usando, ele é o nylon emborrachado, tá? E eu achei, ficou bem bonito. E para fazer a costura do nosso elástico, eu medi ali, ó, da agulha para fora, 1,5 cm, na verdade, da agulha para dentro, né? Posicionei e fiz a costura
sempre ajustando ali a parte de baixo e a parte de cima e segurando ali. Aí eu vou repetir no outro bolsinho, que um bolsinho a gente costura no meio, o outro a gente não costura, né? Para fazer esse bolsinho, eu passei o elástico da esquerda para a direita, para a gente primeiro prender o elástico ali nessa parte, para depois a gente puxar o elástico. Eu fiz essa costura na lateral, dobrando ali uns meio centímetro mais ou menos. A marcação ali serve para a gente nos guiar, para ver onde a gente começa e onde a gente termina. Pode haver alteração, às vezes você costurou a mais ou costura a menos. Aí eu puxei, ó, o elástico e tentei chegar assim a boca ali bem perto, fechado, porque depois que eu vi, quando a gente fecha necessaire, ele fica aberto. Então, na outra que eu fiz, eu já puxei um pouco a mais, tá? Aí você vai puxar ali para fazer o franzido e costurar a outra lateral. O fundo a gente deixa pro final. Eu sempre tiro um pouquinho das linhas que eu sei que vai me dificultar depois para fazer a limpeza. Aí eu vou fazer a costura do meio. Como eu tinha marcado o meio ali do meu forro, então eu posicionei puxando ali, separando o elástico de um lado para o outro para tentar ficar igual. Não tem problema se não ficar os dois iguais, tá? Aí eu venho, costuro e arremato no meio, não arremato na extremidade não. Agora a gente vai fechar essa cava que ficou aí, esse fundo, fazendo uma pence. Aí eu dobro um tanto de um lado. Esse daí não tem medida, aí você pode fazer o tanto que você achar que vai dar certo aí, porque essa parte eu percebi que ficou mais larga e a outra não ficou tanto, ó. Então aí eu separei só para fechar. Vou repetir no outro bolsinho. O outro bolsinho é só mais ali na lateral e no fundo. Então eu vou andar um pouquinho aqui com o vídeo. Mas o processo é o mesmo. Você vai esticar esse elástico ali, franzindo. E eu percebo ali, eu também costuro, tá? O elástico, dou uns 2 pontinhos, só para o elástico não sair do lugar. Não tem problema se o seu forro ficar muito puxado, tá? Porque depois ali na necessaire ele vai assentar. E se você não puxar tanto, se você puxar pouco, vai ficar muito aberto essa boca aí, é perigoso as coisas caírem. Nas laterais a gente vai dobrar no meio, deixando esse triângulo ali mais ou menos cortado ali. A gente vai costurar a lateral dos dois lados e desvirar. Antes de desvirar, eu corto um pouquinho a pontinha ali para não ficar tão acumulado ali. No outro preto que eu fiz, eu não fiz essa costura de acabamento em cima, tá? Mas ficou opcional. Eu desvirei a minha peça e para fazer o rebatido, eu entrei com a cantoneira ali e tentei ao máximo colocar a pontinha para fora, mas não tem problema se ficar muito, tá? É que eu me incomodo um pouco com esse volume ali. Faço o fechamento da parte de baixo e venho rebater a parte de cima ali. Falei para vocês que eu me incomodo, eu venho com um furador de casinha e tento tirar ao máximo desse acúmulo de material que fica ali dentro. Faço o rebatimento dessa parte ali e repito o processo na outra lateral, tá? Agora eu vou colocar o zíper. Para colocar o zíper eu venho ali, coloco, não estico nem nada, tá? Só posiciono e venho colocando. Primeiro eu faço essa costura de segurança, depois eu venho com o meu forro para colocar o calcador de zíper e costurar mais próximo, tá? Aí eu quis colocar minha etiqueta
na parte de baixo. Como o meu material ele tem posição, tá vendo que as abelhinhas têm posição? Se atente a isso na hora do corte, tá? Aí eu vou posicionar o forro frente com o calcador de zíper para costurar bem pertinho, para ficar um acabamento mais bonito. A parte do zíper dessa costura tem que ficar bem perto do zíper, porque senão dá diferença no fechamento, tá? Se ficar muito zíper sobrando ali, é perigoso na hora de você fazer o fechamento na parte de baixo, faltar na parte do fundo. Eu já aproveitei, já fiz a costura ali no rebatido e já fiz uma costura para segurar o nosso forro. Eu preferi a parte do bolso com a divisória na parte onde vai a alça. Porque se a pessoa for colocar, por exemplo, rímel, alguma coisa assim, a peça não vai cair, ela sempre vai manter em pé essa parte. Agora a outra parte com os bolsinhos dá para colocar porque vai ficar mais seguro que tem a costura ali do meio. Finalizado aí a gente vai colocar o nosso zíper. Eu encontro a peça ali, juntando as pontas ali onde vai o zíper e coloco os dois zíperes. Se você quiser colocar um zíper só, fica aí ao seu critério. Eu quis colocar 2 zíperes para deixar o zíper no meio. No molde tem a marcação dos piques, marca os piques. O outro meio vai ser o zíper, tá? Bem te vi. A parte maior é onde vai a nossa lateral ali. E a parte menor vai ser o zíper, tá? A nossa lateral não, a nossa frente. Eu preguei ali o zíper no pique da lateral, mas eu depois costurando, eu senti a necessidade de descosturar. Abra ali para facilitar você, porque ó, na hora que você tá costurando a lateral aí, ele um pouco que atrapalha quando eu costurei no pique do zíper. Aí eu preferi vir com essa peça descosturada para ajeitar, então eu tirei essa parte da marcação do pique, mas não vai dar diferença, tá? O meio vai encontrar com o zíper ali. Sempre costurando borda com borda e no redondo vai ficar aquelas ondinhas sim, mas não vai fazer prega. Você vai costurar até no meio do zíper e vai virar a sua peça, fazendo a costura do outro lado. Sempre acomodando, ó, perceba que parece que não vai dar, mas dá sim. Você tem que sempre, o material ele estica, então você tem que, em vez de puxar, você vai acomodar o seu material para que ele não empurre e não dê diferença. Se você não costurar do meio ali, a chegar até no meio do zíper, ele pode dar diferença na hora de fazer o fechamento, tá? Vai com a costura até no meio do zíper ali, porque aconteceu aqui comigo, faltou fundo, e aí depois eu fui perceber que eu não tinha ido com a marcação até no meio ali, e por isso que tinha dado diferença. Venho fazendo um acabamento com o viés. Se você tá gostando dessa aula, não esqueça de dar o seu joinha aqui pra mim, porque vai me incentivar muito a trazer mais das minhas peças que eu faço no meu ateliê, compartilhar aí com vocês. Agora a gente vai colocar a lateral, o acabamento da lateral. Essa daí eu não fiz o acabamento em cima, ó. Eu usei essa cola instantânea, tá? Pra fazer a colagem ali, colei uns 3 pontos mais ou menos, só para segurança, para não sair esse material do lugar. Essa outra ali eu acabei descosturando porque eu fui fazendo segurando só com o pregador e não deu certo, escapou e ficou muito como que eu posso explicar? A necessaire não abriu totalmente, ela ficou bem fechada. Aí eu venho e faço essa colagem nos 3 lugares ali, deixando a borda bem rente
a minha costura ali, para ter certeza que ela vai costurar e não vai deixar muita sobrando, ó. Eu não posso deixar sobrar muito, porque depois vai dificultar fazer essa costura aí. Aí, para fazer a costura, eu fiz a marcação, ó, puxei ali a parte de baixo, segurei dando belisco e vim com um pregadorzinho e segurei para fazer a costura na lateral. Aí, eu repito o processo do outro lado e tá pronta a nossa necessaire azaleia. E aí, vocês gostaram? Olha, um amiguinho ali andando no meio da minha máquina. Eles gostam de vir me visitar, ainda mais que é à noite. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido muito essa minha leitura de fazer essa necessaire. Ela é uma necessaire muito linda, muito charmosa, dá pra colocar muita maquiagem. E ela fica muito compacta. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você vai fazer uma pra você, se você pretende fazer pra vender, para dar de presente. Essa é a maneira que eu faço aqui, pode fazer suas adaptações aí, ou alguma coisa que eu falei aqui no vídeo que dá para você tirar como proveito aí no seu ateliê. Eu agradeço muito, espero que vocês tenham muito gostado do vídeo e até a próxima!